Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, estamos dando continuidade a uma série de mensagens sobre a igreja voltando a ser igreja, e nós temos estudado algumas figuras da igreja, a igreja do Senhor Jesus. Já abordamos sobre a figura da igreja como povo de Deus, nós abordamos isso numa quarta-feira. Depois nós falamos com os amados irmãos sobre como cidadãos da cidade santa, falamos sobre a família de Deus. Hoje pela manhã falamos sobre a volta da igreja à mesa, e nós abordamos sobre a ceia do Senhor, e assim estaremos dando continuidade até o aniversário da igreja. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, diz assim a palavra de Deus: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Até este versículo nós abordamos esses três pontos sobre a figura da igreja, e quero hoje destacar o verso apenas 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, o privilégio de poder, como igreja do Senhor, estudar a Tua bendita palavra. E hoje, ó Deus, mais uma vez, nesse momento, revela, ó Deus, a figura da igreja do Senhor. Obrigado especialmente por esta igreja, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. A caminho do 32º aniversário, possamos cada dia sermos despertados, voltar a ser igreja, a igreja segundo o coração do Senhor. E nesta noite, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A outra imagem que eu gostaria de passar para os irmãos e refletir sobre a figura da igreja é a parte da construção do Senhor. A igreja somos nós. A igreja, ela foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós abordamos hoje pela manhã exatamente sobre a igreja voltando à essência, a igreja voltando a atender o convite de Jesus a estar à mesa e compartilhar da ceia, compartilhar do reconhecimento, do autoexame, de reconhecer que a nossa vida ela precisa estar fundamentada na cruz de Cristo. A igreja, ela experimenta avivamento quando ela passa pela cruz. O avivamento provém através de quando o indivíduo pecador, ele é transformado através da experiência de Jesus, da entrega de Jesus na cruz por nós, morrendo em nosso lugar, reconhecendo que o seu corpo foi partido por nós, reconhecendo que o sangue derramado na cruz do Calvário veio para purificar a sua igreja, veio para transformar, veio para perdoar os nossos pecados. E uma vez que entregamos a vida a Jesus, uma vez que ouvindo o chamado de Jesus para junto de si, então agora nós somos moldados, nós ajustamos agora a nossa vida de acordo com aquilo que Ele é, daquilo que Ele deseja. É por isso que a igreja é um povo diferente. Por isso que a igreja ela precisa demonstrar a diferença, porque como diz o apóstolo Paulo, e é uma realidade, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Igreja, ela demonstra que vive na plena presença de Deus. O reflexo da igreja, o reflexo de cada um de nós na sociedade vai refletir quem é Cristo na nossa vida. Aí o grande desafio do testemunho, por nós mesmos. Nós não conseguimos dar o testemunho de uma nova vida em Cristo, a não ser que Cristo seja o Senhor pleno da nossa vida. Ele está no centro. Nosso coração agora é cheio da presença de Deus, o nosso coração agora é cheio do Espírito Santo de Deus, a nossa mente agora ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra bendita do Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ah, meus amados, 32 anos que essa igreja está aqui. Como esta sociedade, como esse bairro tem visto a igreja? Talvez o templo, não, o templo está bonito. Talvez olhe para o templo, não estou me referindo ao templo, estou me referindo a mim, a você, no trabalho, na escola, na faculdade, no namoro, no relacionamento, do desenvolvimento da igreja. Então, mas nesta noite, abordando com os irmãos sobre a construção do Senhor, que esta é a próxima figura, é de uma construção, porque Deus ele está construindo o seu templo. E nós somos o templo onde o Espírito Santo de Deus habita, amém? Se você é a igreja do Senhor Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, muitas pessoas, já ouvi muito isso, ah, eu nasci assim, o meu temperamento é assim, eu fui criado assim. Não importa, todos nós fomos criados pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados de Deus, mas agora Cristo na nossa vida, Ele vai construindo a minha vida segundo a sua vontade. Ele molda o nosso coração, Ele muda as nossas palavras, Ele muda as nossas atitudes, Ele muda o nosso comportamento, e nós estamos diante de uma sociedade, por isso que o Senhor Jesus chama a igreja para ser luz e sal da terra. É a diferença que Cristo faz na nossa vida. E aí, como nós abordamos hoje pela manhã, o Senhor Jesus diz que nós devemos examinar a si mesmo. Avivamento é examinar a si mesmo. E nessa noite, quando se fala sobre a construção do Senhor, e nós podemos reconhecer que Ele tem nos colocado como uma pedra viva, um tijolo especial. E assim como o construtor tem de quebrar para poder arrematar, assim Ele está fazendo conosco. Cada dia, não importa o tempo que você é cristão, da sua vida pessoal, da sua experiência com Deus, cada dia o Senhor precisa nos moldar segundo a sua vontade. Não é o tempo que faz você um cristão, é o seu relacionamento, é a sua intimidade, é a sua dependência, e o Senhor construindo na sua vida o templo precioso, o templo cheio do Espírito Santo de Deus. Seus milagres são um trabalho manual de Deus em nós para que possamos compor adequadamente o seu edifício. Ah, Jesus mudou a minha vida, Ele mudou as minhas palavras, as minhas atitudes. É uma construção, é um processo. A salvação ela é automática, mas a santificação ela é um processo. É por isso que cada dia nós precisamos manter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, com a leitura da palavra de Deus, com o envolvimento com a palavra de Deus, porque a cada dia, nós estamos aqui hoje, o dia muito abençoado, pela manhã, à tarde, à noite, vamos para casa, gosto muito de chegar em casa e ainda ver uns pedacinhos de cultos de outras igrejas, para juntos adorar o Senhor, mas amanhã também eu sou igreja. Amanhã o Senhor precisa construir algo na nossa vida. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus e deixar que Ele construa a nossa vida da forma dEle, do jeito dEle. Por isso que a igreja precisa voltar a ser igreja. A igreja precisa voltar a dar testemunho da presença de Deus. Ah, se eu gosto de fazer isso, ah, se eu gostava de fazer aquilo, eu agora não vou mais fazer, não por mim, mas a presença de Cristo está na minha vida, é o testemunho, é um edifício sendo construído, é um milagre a cada dia a presença do Senhor. As pessoas que estão antes e depois de nós são suporte e são suportados por nós, mas a pedra que sustenta tudo é Jesus. E a doutrina que nos dá a firmeza, a qual foi deixada para nós nas Escrituras Sagradas pelos apóstolos e profetas de Deus, nós vimos isso aqui. Igreja, ela é edificada, ela é construída na intimidade com Deus. Uma igreja edificada, uma igreja construída pelo Senhor, Ele precisa moldar o nosso casamento, moldar a nossa profissão, moldar as nossas atitudes, moldar as nossas palavras, porque Cristo vive em mim, vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E é através, meus amados, dos vários dons que podemos suportar e ajudar a edificar os outros. Lembre-se uma coisa: tijolo sozinho vira entulho, tijolo edificado vira edifício. Você é entulho ou é edifício? A sua vida tem demonstrado como uma vida sozinho, um tijolo sozinho. E um tijolo sozinho é complicado. Recentemente estava pregando um tijolo para fazer alguma coisa aqui na igreja, há uns 15 dias atrás, e eu achei um tijolo velho. Aí eu falei assim, esse aqui serve. E quando eu peguei, ele esfarelou. Estava na chuva, pegou sol, né, Marquinhos? O bichinho esfarelou. Eu falei assim, caramba, não serve mais. E aí nós fomos comprar 15 tijolos, e aí o cara falou assim, olha, você vai levar no carro, pode pegar ali. E ali tinha milhares de tijolos, tudo firme, tudo juntinho. Então, sozinho, você pode se quebrar. Sozinho, você não vai construir a sua vida. Sozinho, você não vai renovar o seu casamento. Sozinho, você não vai restaurar a sua profissão, o seu ministério. Ela precisa estar edificada em Cristo, na pessoa de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Lá em 1ª Carta aos Coríntios, se você puder acompanhar o texto, Paulo estava exortando aquela igreja, mostrando algo muito importante que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 7, olha só que coisa maravilhosa. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem dá o crescimento? É Deus. E às vezes nós queremos fazer algo, queremos edificar uma família, queremos edificar o nosso trabalho, queremos honrar o nome do Senhor. Sem Jesus não dá, nós acabamos de cantar aqui, né? Não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá para ficar. E olha no verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Agora, Paulo chama atenção muito importante, que é exatamente o fechamento, aquilo que seja destaque hoje na minha e na sua vida, que você guarde isso como igreja, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quantas igrejas querem ser reconstruídas no homem, na tradição, nas placas denominacionais, nas tradições, nas heranças, edificado nos eventos, edificado nos cursos de como fazer a igreja crescer. A gente vê cada coisa. A gente não precisa, parece que não precisa mais orar. Você olha lá a mídia e você diz, e você quer fazer a sua igreja crescer, faça o curso tal. Você quer experimentar milagre, faça o curso tal. Você quer experimentar avivamento, faça o curso tal. Porque o que nós temos visto que muitas pessoas, casamentos, profissão, o dia a dia tem sido posto diante de outras coisas. E o texto deixa bem claro, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. O cabeça é Jesus Cristo. Os ministérios, as famílias, os jovens, as crianças, os adultos, os anciãos, o grupo de ouro, os 60+, independente, ela está firmada em Cristo, não pode haver outro fundamento. Se estamos aqui há 32 anos, porque o fundamento é Cristo, e quando muitas vezes nós reconhecemos que nosso fundamento está na nossa sabedoria, está nos nossos planos, vai afundar, vai quebrar, não vai para frente.
A igreja ela é movida pelo Espírito Santo, ela é fortalecida pela palavra. Ela é movida somente pela direção de Deus, e Paulo deixa isso bem claro: não pode lançar outro fundamento além do qual foi posto. Às vezes na nossa vida, no nosso casamento, na nossa profissão, no nosso dia a dia, nós queremos muitas coisas, é muito bom ter planos, é muito bom crescer, é muito bom desenvolver, mas está fundada em quem? Está fundada como? Em Cristo. E aí Paulo ele faz algumas comparações interessantes. No verso 12, e se que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. Edifique a sua vida em Cristo. Sua vida é ouro, é prata. Não crie a sua vida como palha, porque vai queimar, vai desmoronar. Priorize Cristo. O fundamento da sua vida, da minha vida como igreja, é Jesus. Não pode haver outro fundamento a qual já foi posto. Não há como inventar, não há como criar. Nós não temos forças suficientes. Mas quando uma vida está posta, fundamentada em Cristo, nós podemos suportar as aflições, porque nós estamos fundamentados na pedra angular, Cristo Jesus, o Filho de Deus. E a figura dessa igreja, da construção do Senhor, Ele quer construir uma igreja cheia do Espírito Santo, fundada na sua palavra, mas Ele quer que o seu casamento também seja fundamentado na palavra, fundamentado em Cristo, a sua profissão, a sua vida, o seu relacionamento, o seu testemunho. Por isso que a igreja precisa voltar a ser igreja, a estar fundamentada em Cristo. Por isso que os lares precisam voltar a ser lares. Quando realizam os cultos domésticos, quando realizam a leitura da palavra de Deus, quando realizam o momento de oração. E cá entre nós, como nós temos falhado nisso, e queremos avivamento. Queremos que Deus construa algo grande na nossa vida. Sim, nós cremos no seu poder, nós estamos edificados na sua palavra, então vamos permitir, vamos construir na base que é Jesus. Vamos construir naquele que é o fundamento da nossa vida, Jesus. Vamos avançar como igreja, como um edifício, cada tijolo sendo edificado para a glória do Senhor, porque nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. Nós estamos em construção. A nossa vocação é crescer, até que todo o projeto de Deus seja completado nesta terra. Que coisa maravilhosa! Há muitas pesquisas que relatam do grande crescimento dos evangélicos. Sim, há um crescimento muito grande de evangélicos, mas estão diminuindo os discípulos de Jesus. Porque evangélicos se julgam todos, mas os discípulos são poucos. Aqueles que seguem, aqueles que dão a vida, aqueles que são caluniados, aqueles que renunciam ao pecado, aqueles que lutam contra o pecado, porque nós, os discípulos, eles se fundamentam na palavra de Deus. O fundamento da sua vida, do seu dia a dia, está na palavra de Deus. Por isso, não somente essa reconstrução como igreja, mas na intimidade, no relacionamento. Como você está sendo moldado? Como você lê a palavra de Deus? Como igreja, 32 anos, muitos irmãos vieram já de outras igrejas, muitos já têm
40, 50, 60 anos de vida cristã e ainda precisamos ser moldados pelo Senhor, pela sua palavra. Quem tem sido o seu mentor? O tijolo abaixo, ao seu lado, é quem dá a sustentação. Aqui, nessas paredes aqui, estão vários tijolos. Vocês não estão vendo, mas eles estão juntos. Há uma massa ali, uma massa forte, que faz com que eles se unem, e então é que permanece a firmeza deste templo. São vários tijolos. A gente não vê, mas a gente sabe que tem tijolos. Deus, Ele quer fazer da minha e da sua vida, do seu casamento, da minha e da sua profissão, da sua igreja, algo que Ele seja destaque. E é lá na intimidade com Deus. É lá a sua vida, na sua intimidade com Deus, é um tijolinho. E aonde, como igreja, nós falamos sobre isso hoje pela manhã, somos um só em Cristo, e aí nós somos os tijolinhos, estamos sustentando o reino de Deus, a importância de estarmos juntos, a importância de termos a união. A quem você tem discipulado? Seu filho na fé? As pessoas que estão ao seu redor, você tem falado do amor de Deus a ele? Tem reservado um tempo ali de estudar a palavra de Deus com ele? Não importa, seja na praça, seja num lugar que você for comer uma pizza, ou você sair, ou num ponto de ônibus, ou aguardando a ser atendido num atendimento médico. Faça o lugar onde você está um tijolo edificado em Cristo, para que outras pessoas também tenham essa experiência de transformação, a experiência com o Senhor Jesus. Qual é o seu ministério? Qual é a sua função neste corpo, o edifício? Há muitos espectadores, né? Há muitos espectadores, mas todos nós somos importantes para o reino de Deus. A igreja ela é importante para o reino de Deus, para a edificação do edifício desse corpo, que é o corpo de Cristo. Você é importante, nós somos importantes, nós somos os tijolos. Graças a Deus que ninguém aqui quer ser a torre, não, eu quero ficar lá em cima, eu quero ser a torre. As igrejas antigamente, eu me lembro disso, não tanto tempo assim, né? Porque antigamente tinha um alto-falante, o irmão Elias deve lembrar, talvez lá para baixo, né? Tinha alto-falante, mais as igrejas lá para baixo, tinha os alto-falantes assim, e o culto as pessoas ouviam. Me lembro lá na igreja, na primeira igreja batista em Vila da Aparecida, distrito de Sapucaia, a igreja vai fazer agora, ano que vem, 100 anos. E quantas vezes nós íamos lá no aniversário da igreja, e o alto-falante lá, grandão, falando a mensagem de Deus. Precisamos voltar a ser igreja, proclamar a mensagem de Jesus. Não existe igreja melhor que a outra, mas existe uma igreja que tem o destaque da presença de Jesus. E a igreja de Jesus que tem o seu destaque principal é fortalecida, é fundamentada na palavra de Deus. Deus lhe deu um ministério, Deus te deu algo para que, através de você, Ele possa fazer para a edificação da igreja. Nós vimos hoje à tarde aqui um treinamento de liderança, de líderes, a importância do relacionamento, como nós somos importantes, é juntos, como diz o texto. Olha lá em Efésios, edificados, verso 20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí vem o 21. Aí vem o 21. Eu deixei para ler agora, de propósito, 21. E você vai ler junto comigo o verso 21.
Vamos lá? Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário edificado ao Senhor. Aleluia. Vamos ler de novo o verso 21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Eu preciso de você. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Fala para ele. Tem um cântico, não tem? Nós precisamos de Cristo. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem vacilar. É isso aí, sem temer, né? Sem chorar. É isso. É a igreja, é o edifício. E Deus quer um edifício lindo aqui no Alto da Serra. Deus quer um edifício enorme aqui no Alto da Serra. A união da sua igreja. É o maior destaque. Podemos comprar a casa de um lado, podemos comprar a casa do outro, podemos comprar a frente. Uma vez o irmão falou assim: pastor, já pensou se alguém aí generosamente faz uma proposta ao Estado e a gente compra esse colégio aí? Eu creio. Mas para que nós vamos comprar? Nós precisamos estar unidos, precisamos estar ajustados para o edifício da glória de Deus.